Olá pessoal, tudo bem? Então, tô aqui junto com essa galera de peso, no bom sentido, óbvio, né? Mais no ou bom menos. sentido, né? Pesa mesmo. Galera de peso. Não, para com isso. Eu emagreci. Exatamente. Tá emagrecendo. Vamos fazer justiça. Da primeira temporada pra segunda, Emagreceu rapaz, mais Já barato. se foram 11 quilos, meu Tá, filho. Só correndo o quê? 10 quilômetros? 10 quilômetros. Então, você está aumentando a sua longevidade. Tá vendo? E por falar nisso, a gente vai debater aqui um tema que está em moda, está sendo falado em qualquer esquina, em qualquer padaria, em qualquer local, sobre reforma da Previdência. Eu tenho certeza que você tem na sua família ou em qualquer outro lugar, você sabe de alguém que está com alguma dúvida sobre o que pode ser essa reforma da Previdência. Então, estou aqui para discutir com essa galera aqui. Doutor Paulo Nasser, doutor Rodrigo Belo, doutor Gabriel Quintanilha, doutor Rafael. Peraí, meu pintinho amarelinho. Ô Gugu! Olha! Desculpa, mas eu não tinha como permitir que isso passasse. Eu adorei o qualquer padaria. Muito bom, liberado. Muito bom, liberado. Olha a banheira do Gladstone. Então, olha só. Deixa eu falar rapidamente com você aí, que você tá com essa dúvida. Essa tão propalada... Falei certo? Não, claro que não, deve ter errado. Eu não conheço essa palavra, deve ter sido. Essa tão falada reforma da Previdência, ela está sendo anunciada aí porque não há dúvida de que o sistema previdenciário brasileiro entrou em colapso. Isso aí não há dúvida, tá? Tem opiniões em contrário, dizendo que não, que o sistema ainda é superavitário, tem uma associação que diz ao contrário, mas enfim, o certo é que o sistema previdenciário entrou em colapso, mas não foi só aqui no Brasil, né? Na verdade, o sistema previdenciário é um calcanhar de Aquiles em qualquer nação civilizada. Então a gente está aqui exatamente para comentar o que o governo está pensando em fazer para tentar melhorar um pouquinho essa sangria das contas, porque não sei se vocês sabem, mas o custo com previdência no Brasil hoje está chegando na casa dos 10% do PIB. Né? Então veja, é um valor assim absurdamente alto para um país como o Brasil, né, ter que arcar com esse tipo de custeio. Então a gente precisa então ver como é que a gente vai fazer para melhorar. E essa reforma ela pretende isso. Agora ela é boa? Ela é ruim? É isso que a gente vai debater aqui. Já quero logo esclarecer para todo mundo aqui na mesa, o pessoal que está em casa assistindo. Porque você falou, olha, 10% do PIB, mas você tem que primeiro ver o que é previdência social, o que é seguridade social, o que é assistência social. Se a gente não fizer essa diferenciação toda, eu acho que a informação chega errada. Até porque, no interessado. Na faculdade de Direito, eu não tive direito previdenciário na faculdade. Eu tive como eletiva. Mas você teve há muitos anos, né, Nasser? A sua faculdade foi na época Então do deixa eu tentar te A explicar. aplicação da Previdência do Brasil eu aprendi lá. Explica isso tudo. Explica pra gente. Deixa eu tentar te explicar, nobre gafanhoto. Isso. Eu não, um nobre padawan. Pequeno padawan. Tá bom. Isso, Olha só, pequeno padawan. na verdade a Previdência é uma das bases daquele tripé formado pela Seguridade Social. A Seguridade Social, ela tem três pernas, né? Ela tem a Previdência, ela tem a Assistência Social e ela tem a Saúde. A Previdência é a única que tem a parte contributiva. A assistência e a saúde você não contribui. Por exemplo, você não contribui, você não é obrigado a contribuir para ter assistência de saúde de graça. Sim. Nem se você é hipossuficiente, você vai ter direito às medidas de assistência social. Cheque cidadão, aquela coisa toda, né? São medidas de assistência social. Agora, a Previdência, que tem como viés, assim, proteger o trabalhador, né, ou a família do trabalhador em relação a qualquer infortúnio que esse cara venha por exemplo, a velhice é um deles, né? O cara fica impedido de trabalhar e aí a Previdência ela é contributiva, você precisa contribuir para ter direito aos benefícios previdenciários, certo? A dúvida é a seguinte, a Seguridade Social é deficitária? Esses 10% do PIB que você falou é com relação a tudo. Com relação à Previdência. A Previdência mesmo, não é Seguridade. Não é Seguridade, tá? Ela é deficitária porque, veja só, a matemática é simples. Se você tem que começar a botar mais dinheiro na Previdência, você tem que tirar das outras duas. Entendi. Você tem que tirar da assistência, tem que tirar da saúde. Porque não tem como fazer diferente, entendeu? Você precisa jogar... Aí o que acontece? Tem uma associação que diz que a seguridade não é problema. Não é o problema. O problema é a Previdência. Entendi. Entendeu? Mas Essa há quem é a diga o questão. contrário. Há quem diga o contrário. Entendi. Agora, tem uma questão, Gladstone, que falando sobre custeio disso, né? O sistema de arrecadação, o sistema de custeio da assistência social no Brasil, da seguridade social no Brasil, é um sistema muito complexo. Você vai ter várias formas de financiamento, né?
O nosso sistema não é um sistema de conta individual, como é, por exemplo, no Chile, como é, por exemplo, na Coreia do Sul, onde o indivíduo recebe de volta aquilo que ele contribuiu durante a vida. No nosso sistema você tem benefício de prestação continuada, você tem diversos benefícios previdenciários que são pagos ainda que você nunca tenha contribuído durante a sua vida. E você ainda tem um outro fator relevante, que é o seguinte, a pirâmide de financiamento está se invertendo no Brasil. Você tinha uma base muito jovem que contribuía para os mais velhos ficarem se beneficiando daquela previdência. É o que a gente chama de pacto entre gerações. Exato. Né? Você paga hoje para que está aposentado consiga receber e isso vai um ciclo, né? Exato. Só que a Tá invertendo. Tá invertendo. Né? A Hoje, pirâmide tá... Exatamente. A minha pergunta é exatamente essa, porque olha só, a pirâmide está invertendo e além disso, você tem hoje pessoas que se aposentam muito jovens, com 54, 55 anos, com uma expectativa de vida de 80. Ou seja, essa pessoa contribui por 35 e recebe de volta 35 anos. Significa dizer que no final das contas, a conta não vai fechar. Né? E outro problema é o seguinte, dentro desse sistema de seguridade social, há a obrigação da União de entregar o mínimo existencial, como saúde, dignidade da pessoa humana de uma forma geral. A gente tem um impasse financeiro com um impasse de direito constitucional, que é a entrega do mínimo existencial para a população. Você não acha que esse impasse gera um conflito muito sério, no sentido de que, olha, ou eu vejo a Previdência, ou eu entrego o mínimo existencial, ou você acha que tem como a gente encontrar um meio termo com relação a isso? Na verdade, Gabriel, a verdade é que você precisa achar um meio termo. É óbvio que você tem dois campos aí que você precisa atender. Você precisa atender a Previdência e você não pode deixar descoberto. É aquela questão do tapete do cobertor, né? Então, veja, não tem jeito. Você precisa cobrir com o tapete. Não, na verdade, já me cobri com tapete. Tapete, né? puro. Na minha época de você gosta de acampar, nessa época de... a gente faz isso, né? Depois da discussão... Tapete ou não? Não é o campo, mas é o campo. Depois da discussão na padaria que ele vê, a gente pode esperar qualquer coisa. Mas assim, é preciso achar um meio termo. É preciso. E a reforma, ela veio exatamente para tentar buscar esse meio termo. A gente vai pensar assim, cara, mas todo mundo mete pau na reforma. Todo mundo fala mal, todo mundo diz que não tem que acontecer. Menos o governo. Menos o governo. Mas a reforma tem que acontecer. Porque senão, dentro de pouco tempo, a gente não tem como pagar mais, aposentado. Nem pensão. Fato. O dinheiro acaba. O dinheiro é finito. O dinheiro é um bem finito. Exatamente. Entendeu? É um commodity, né? É um bem... Exatamente. Agora, vai ter que abrir mão de algum direito social. Esse é o ponto principal, né? Acho que o próprio brasileiro ele precisa pensar no seguinte, ou a Previdência continua de um jeito em que as pessoas percam alguns direitos sociais, ou efetivamente a Previdência vai quebrar. Mas é óbvio, né? Aquilo que a gente falou, né? Se eu tenho que cobrir a Previdência, eu tenho que tirar da assistência, alguma coisa eu vou ter que tirar da assistência. E As tirar pessoas vão ter que abrir mão disso, né? Eu falo sempre, você presta atenção, em qualquer país europeu, por exemplo, e aí, se alguém quiser colocar um elemento, eu agradeço muito, mas em todos os países europeus, a saúde não é pública 100%. Toda pessoa paga um valor por mês. É um valor pequenininho, 60 euros, o que para o europeu é nada, mas assim... Se você pensar, talvez, num sistema de financiamento de saúde que não seja por contribuição social, né? E aí eu tô falando da famigerada CPMF, que chegou a arrecadar 38 bilhões por ano e nenhum tostão foi aplicado em saúde, o STF disse que era constitucional. Isso, mas eu digo assim, eu digo algo direto, um Obamacare da vida, sabe? Em que você tenha seguradoras de saúde, em que a pessoa pague um valor muito pequenininho para garantir pelo menos... E aí você tira das costas do poder público, porque a manutenção de saúde é caríssima. Mas eu achava que... é buscar um meio termo para não quebrar. Você está falando disso, eu achava que em alguns países da Europa Ocidental você tinha a saúde integral. Pagando. Mas pagando um valor, né? Mas é o Estado que te proporciona aquilo. É o Estado proporciona, mas você paga um valor pequenininho. Não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem direito a nada. Nada, eu sei. Nada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rápido, né? Quando a gente fala de Previdência, a gente tem que ter em mente também que a Previdência no Brasil ela é dividida em Previdência do servidor público, que a gente chama de regime próprio de Previdência Social, o RPPS, e o regime geral, que é do trabalhador em geral, menos do servidor. Exatamente, né? Então, assim, todos os dois regimes estão falidos. Tanto do servidor quanto o regime geral, que é o do trabalhador de carteira assinada. E a culpa é do velhinho. Tá falido. A culpa não é do velhinho, a culpa é de um sistema que foi concebido lá atrás, um sistema errado. Porque não sei se você sabe, o meu querido amigo Paulo Nasser, ele atravessa a ponte, né, para vir trabalhar no Rio de Janeiro. Então a ponte Rio-Niterói foi financiada com recursos da Previdência. Sério isso? Brasília foi financiada. Brasília foi financiada por... Nossa, eu não Na sabia verdade, disso. o déficit da Previdência no Brasil começa de forma profunda com a construção de Brasília. O Sereno Kubitschek olha para os setores, porque antigamente as previdências eram setorizadas. Você tinha a Previdência
das associações, né, de trabalhadores, quem tinha muito dinheiro. O Juscelino olha para aquilo e fala, esse dinheiro vai financiar Brasília. E aí depois que isso acaba sendo financiado, esse rombo, é que o Juscelino fala, não, então agora vai ser o Instituto Nacional de Previdência Nacional. Junta tudo e já começa deficitário. Então o nosso sistema previdenciário já começou deficitário. E depois a gente ainda botou os trabalhadores rurais que nunca contribuíram para também serem independentes. Então assim, nasceu errado. Mas daí a gente achar que a solução é acabar com a Previdência, falar que o cara tem que se aposentar com 100 anos, eu também discordo. Eu acho o seguinte, a solução não é você aumentar de maneira desproporcional a idade de aposentadoria. Não é por aí também. Né? Eu acho que a reforma da Previdência, um dos pontos dela, é exatamente colocar um limite de idade aí. Mas isso eu queria perguntar. Até porque meu pai está aposentado, inclusive o grupo dele lá. Mas tá todo mundo interessado, meu pai também, ele tá louco esperando essa informação. O Belo em breve vai se aposentar. Pai do Belo, um grande abraço pra você, um grande abraço pra todos. Eugênio. Pai Belo, seu Eugênio Belo. Não, ele assiste lá, a aposentadoria do Belo, tá chegando, Capinha branca, tá chegando. Mas deixa ele concluir, vai lá. Ele divulga o nosso programa pros amigos lá da confraria e tal, e ele tá aposentado. Então eu queria fazer pra ele lá a pergunta. O que muda para ele aposentar na reforma da Previdência? Porque não foi aprovada, né? A gente está falando aqui, né? Excelente pergunta. Tem uma PEC 287 que visa a proporcionar essa reforma e para quem já está aposentado, não vai atingir nada. Para aquele que já está aposentado não atinge nada e para aquele que já reuniu as condições para se aposentar, calma, também não te atinge, tá legal? Mesmo que você venha a se aposentar 5 anos depois da reforma, se você já reuniu no momento da reforma, você não se preocupa, tá legal? Não vai ser atingido pela reforma. Essa informação é muito relevante. Você sabe que aumentou o índice de pedidos de aposentadoria no Brasil, já aumentou absurdamente, 46% com relação ao mesmo período do ano passado. Você tem as regras de transição, tem pessoas que não acabaram de contribuir, que tá, e o direito adquirido. Servidores, tá falando do direito adquirido. É do cara elegível que a gente chama, servidores que se aposentariam com 58 anos, 60 anos, agora vão ampliar essa idade mínima também. Não, existe uma regra de transição. Tem a regra de transição que vai atrapalhar muita gente. Vai atrapalhar. Tem gente que ia se aposentar daqui a 5, 6 anos e vai jogar para 15 anos, 10 anos. Só uma curiosidade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu percebi aqui, Gladstone, entre a gente aqui, que o Nasser tem uma opinião e o Quintanilha tem outra. Como assim? Não, eu ainda E daí ele acha que não tem que aposentar. Fala, ele acha que a Previdência tem que ser financiada de forma individual, contas individuais. Não, eu não dei minha opinião. Só pra constar, eu não dei minha opinião. Não, fica assim. Então vai, aproveita e tá. Mas olha pra câmera e dá. Vai. Na verdade, não é isso. Veja bem. Grava isso. A minha opinião sobre a reforma da Previdência é que do jeito que ela está sendo, ela é muito cruel com as pessoas mais pobres. Aí sim, gostei. Por que eu acho muito cruel? Do jeito que está sendo feito. Eu nunca achei que eu ia concordar com alguma coisa. Não, porque na verdade, cara, olha só. Quando você joga 65 anos de idade, o trabalhador braçal não trabalha até 65 anos de idade. E outra coisa, por estatísticas do IBGE, quem passa de 65 anos é a galera do Sul e Sudeste, a galera do Norte e Nordeste. Não vai passar dos 65 anos, então os mais ricos, tecnicamente falando, vão acabar se aposentando bancados pelos mais pobres. Só uma curiosidade. Você sabe qual é o regime de previdência mais assim, considerado modelo no mundo? Da Dinamarca. Como é que é? Lá na Dinamarca, há um financiamento público, como é aqui, mas também é uma obrigatoriedade das empresas também contribuírem e financiarem. Como é aqui também. Não, e lá também tem uma complementar. Lá você tem 3 fontes de custeio, né? Então, assim, é considerado o regime mais moderno previdenciário do mundo, é o da Dinamarca, né? O nosso é um dos mais, vamos dizer assim, então, assim, atrasados. Eu acho que a reforma é ruim, do jeito que ela está sendo proposta, mas eu acho que você precisa achar um meio termo. E foi o que eu disse. Eu acho o seguinte, eu acho que você precisa criar um sistema para tirar essa carga tributária enorme que financia a Previdência e que o STF já disse que não precisa aplicar no fundamento da criação. Então, assim, a CPMF com 38 bilhões por ano, isso teria o melhor sistema de saúde do mundo. A CPMF foi criada para saúde. E aí o STF vira e fala assim, não, olha só, o tributo é caracterizado pela finalidade. A finalidade é a saúde. Ok, e se não aplicar? Se não aplicar, é um problema do Tribunal de Contas. Não é inconstitucional. Entendeu? Então, assim, o que você precisa é criar um sistema que seja um sistema em que você tire das costas da Seguridade Social questões como saúde, que é caríssima, e aí eu repito, eu acho que você poderia ter um plano de saúde popular, por exemplo, bancado, como um DPVAT da vida. Entendi. Você cria um DPVAT da vida que seja um plano de saúde baratinho, que qualquer um pudesse pagar, entendeu? E aí, efetivamente, você conseguiria desonerar um pouco a Previdência e, claro, tem que mudar o modelo que existe hoje no Brasil. Eu só acho que a gente vê
Conexão 23, 40ª temporada, né? Aí a gente vai saber se foi legal ou não foi legal essa reforma, porque aí a gente vai ver como Mas o Nasser não Eu quero ver o contra-razou. Nasser, quero ver o Fala, Nasser. Vai, Nasser, manda ver. Quero ver o nosso Ó, constitucionalista. o que o nosso Tributarista. amigo tributarista propõe é o Obamacare brasileiro. É isso? Pois é. Gente, bota aqui na Obamacare, bota aqui Obamacare e brasileiro. depois explica, né? Eu acho que é interessante. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o Brasil é um país gigantesco, com realidades sociais completamente diferentes, não pode ter um plano de previdência para todo o Brasil dessa forma que está sendo feito. Primeiro, teria que ser regionalizado. Segundo, a questão de que nós temos que pagar a previdência pública. Ou seja, por que não refaz o sistema tributário, arrume outras fontes de arrecadação previdenciária, enfim. Cria tabelas, faixas de contribuição. Faixa de contribuição. Então, eu acho que tem matemática para isso, os sistemas atuariais estão aí para isso. O que não dá é para a gente tratar da forma que está sendo tratado. De forma rasa, direta, retilínea, porque aí vai penalizar quem? O mais pobre. O mais pobre que não tem cultura no Brasil de poupar. Nem de guardar pode, né? dinheiro, Nem pode. Não consegue. Achei porque sensacional. Mas foi importante, Eu gente, acho que, na verdade, a gente tem que rediscutir isso de forma mais profunda, não da forma que está sendo feito. Essa opinião do Nasser foi muito interessante porque ele é o mais próximo da apostadoria. Foi muito legal debater isso aqui com esse pessoal aqui. As opiniões deles são importantíssimas, né? Eu me sinto assim privilegiado por dividir essa mesa aqui com essa galera. E o programa de hoje eu acho que foi sensacional. Não foi? Sensacional. Um brinde à nossa aposentadoria. É isso aí. Tchau, tchau, galera. Até o próximo. Take 2, finalização, Gladstone, Belo. E aí, Belo, o que você achou desse programa? Conexão 23 tá bom, hein? Gostou? Gostei pra E caramba. o que você vai fazer então? Tá bonitinho isso aqui pra caramba. Compartilha, curte. É isso aí, Conexão 23 no YouTube.